Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês uma novidade aí que surgiu na minha vida. Eu compartilhei a notícia, né, no meu perfil no Instagram e algumas pessoas acabaram sinalizando interesse pelo tema e aí sugeriram que eu fizesse um vídeo a respeito. Achei a ideia interessante e então estou aqui para falar sobre essa novidade, que é um projeto de pesquisa de pós-doutorado que eu comecei no Instituto de Psicologia da USP em setembro desse ano, 2024. Então estou às voltas aí, né, com submissão do projeto já desde maio, mais ou menos, e aí desde setembro isso está oficialmente valendo, né? O projeto foi aprovado e tal. E eu queria aproveitar o vídeo e, na verdade, contemplar dois temas diferentes. Um deles é uma apresentação do que eu consigo compreender em relação ao que é um pós-doutorado, porque eu sei que para quem não é do mundo acadêmico isso pode não ser claro de partida, então eu queria contar um pouquinho disso. E aí, a partir disso, ir para esse outro assunto que é a minha pesquisa particular, né? Então, os parâmetros dela e o que eu tenho em mente em termos de tema, objeto, expectativas e tal. Então, bom, um pós-doutorado seria, por definição, aquilo que vem depois do doutorado. Então, no Brasil, a gente tem aí os anos de ensino obrigatório, né, que vão desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, e aí, a partir daí, começa essa trajetória do ensino superior. O ensino superior, ele contempla, né, na formalidade, na modalidade mais tradicional, né, envolve, então, os cursos de graduação, ainda que tenha outras modalidades, é claro, mas então vou focar nessa que vai desembocar ali no pós-doutorado. Então, você faz ali, então, depois que você finalizou o ensino básico, né, então, o fundamental e o médio, aí você entra no ensino superior, no seu curso de escolha, né? No meu caso foi a psicologia. E aí, depois que você termina essa graduação, você é graduado nessa área. Então, eu me formei psicólogo depois dos 5 anos ali de graduação. Aí começa o período de pós-graduação. E aí, graduação também, a pós-graduação também tem várias modalidades, eu vou focar nessa que desemboca no pós-doutorado, que são essas que a gente costuma chamar de pós-graduações stricto sensu, que são as pós-graduações stricto sensu, né, traduzindo literalmente aí do latim. Então, a pós-graduação stricto sensu, ela contempla basicamente o mestrado, que é uma jornada de pesquisa daquele recém-egresso, né? Recém-egresso, enfim, egresso em qualquer momento da vida dele, de uma graduação. Então, você tem que ser graduado para prestar o ingresso à pós-graduação stricto sensu no regime mestrado. Terminou a graduação, você está habilitado a ficar atento a editais, processos seletivos, divulgações de vagas para pesquisas de mestrado. O mestrado, ele é, então, a primeira etapa na jornada de pós-graduação stricto sensu. Aí tem, a princípio, né, na trajetória mais tradicional, você tem uma segunda etapa. Se você fez o seu mestrado inteiro, no final dele, você é considerado mestre, então. Né? Na trajetória normal, você cumpre disciplinas, você frequenta uma comunidade de pesquisa e você desenvolve uma pesquisa, uma contribuição sua para a pesquisa, que pode ser uma pesquisa sua, individual, ou pode ser uma participação numa pesquisa mais abrangente. E aí você defende isso. Né? Na trajetória que eu fiz, eu defendi isso através da apresentação de um texto, que é uma dissertação, a dissertação de mestrado, que é uma espécie de livro meu, inclusive saiu em livro depois. É um texto, né, com começo, meio e fim, que apresenta ali os frutos dessa jornada de pesquisa. Depois disso, se você tem esse interesse, que eu tenho, por exemplo, de uma, né, jornada acadêmica, depois que você é mestre, você pode pleitear o ingresso numa pesquisa de doutorado. E aí começa essa outra etapa da pesquisa. Aí então isso é uma outra pesquisa, pode ser a continuação da pesquisa anterior ou uma outra pesquisa. Pode ser o mesmo orientador, pode ser outro orientador. No meu caso foi outro orientador, no mesmo instituto, mas em outro departamento. E aí você faz essa outra jornada. O doutorado ele é mais longo, e aí é esperado que a pesquisa tenha um pouco mais de maturidade, porque esse pesquisador, no fim das contas, já tem essa trajetória anterior, né? Hoje em dia tem também uma outra modalidade que é chamada de doutorado direto. Doutorado direto é quando o graduado, ao invés de fazer mestrado e depois doutorado, ele faz direto o doutorado.
É um outro jeito, né, de compreender, isso é uma outra discussão para um outro vídeo. Mas então você tem, no meu caso, né, depois da formação básica, graduação, depois da graduação, mestrado, depois do mestrado, doutorado. E aí você sai do doutorado, no meu caso então, depois de cumpridos os créditos de disciplina e as atividades institucionais, frequentei um grupo de pesquisa e apresentei a minha tese de doutorado. E aí a tese também é mais ou menos que na dissertação, né? É um documento ali, né? Um texto longo que apresenta os frutos da sua pesquisa. Também lembra um livro, no meu caso virou livro também. E aí, depois do doutorado, a princípio, tudo que acontece depois do doutorado é pós-doutorado, em termos de pesquisa institucional. Então você, enquanto doutor, você é um pesquisador. E aí você pode se vincular enquanto pesquisador em instituições que desenvolvem rotinas de pesquisa. E aí você contribui enquanto pós-doutor. A sua vinculação é a vinculação de um pós-doutor. Então tem várias maneiras de fazer isso em instituições particulares, instituições públicas, instituições com fomento para o pesquisador ou sem fomento para o pesquisador. Fomento é iniciativa, né? Então é incentivo, então é dinheiro, sei lá. Então tem várias modalidades. No meu caso, o que aconteceu foi que eu tinha contato com um grupo de pesquisa e um pesquisador, e a minha pesquisa que eu estava tocando por conta própria, já eu falo dela, tinha ressonância com a pesquisa desse colega, e aí a gente então entendeu, na verdade eu entendi, propus para ele topou que eu poderia desenvolver essa pesquisa que eu já estava desenvolvendo dentro dessa instituição. E aí isso traz, né, enfim, compromissos, vantagens, facilitações, algumas obrigações que se assume. Então é um contrato que se assume, né? No meu caso é uma pesquisa não remunerada, não solicitei nenhum tipo de fomento nem nada, e eu me vinculei a um grupo na mesma instituição onde eu fiz, né, graduação, mestrado, doutorado, que é o Instituto de Psicologia da USP. E aí lá então tem esse pesquisador, professor, doutor, né, livre docente, que é o Pablo Castanho. Pablo Castanho ele atua com grupos e instituições, e eu tinha notícia de ele estar interessado em compreender o legado psíquico de acontecimentos sociais com efeito traumático para o regime aí da sociabilidade brasileira, particularmente a ditadura civil-militar, né, 64 a 85. E a minha pesquisa, que eu já vinha desenvolvendo por conta própria, né? Então eu estava atento, estava lendo coisas, estava pesquisando, refletindo, estava escrevendo ensaios, textos, tal, num tema específico que é o legado psíquico do escravismo para a branquitude brasileira contemporânea. E isso por um interesse pessoal, inclusive, né? Porque eu, enquanto pessoa que se reconhece e é reconhecida como branca, eu fui me percebendo atravessado por determinantes que têm a ver com o escravismo no Brasil. Como todo mundo sabe, o escravismo legalizado no Brasil foi abolido em 1888. A partir de 1888, né, tem uma lei que abole as condições para o exercício de escravidão legalizada. A partir de 1888, portanto, todo tipo de atividade escravista passa a ser considerada ilegal, o que não significa que ela deixou de acontecer, mas, né, enfim, muda o estatuto da legalidade no país. E então a gente tem atualmente, né, 2024 é depois de 1888, então a gente está no momento de abolição da escravidão legalizada no país. O que não significa que a escravidão ficou no passado, então ponto e acabou, porque como a gente sabe, né, você rompe as condições de exercício legalizado de uma prática. Isso não significa que as condições sociais, as condições de cidadania vão da noite para o dia se transformar como uma espécie de efeito Cinderela, né? Então a gente tem no nosso país, né, no Brasil, um avanço histórico fortemente pautado do que o Darcy Ribeiro chama de fronteira civilizatória, né, que é a incursão de populações europeias e eurodescendentes na consolidação de um regime social de dominação. Então, inicialmente muito próximo à faixa litorânea, e aos poucos isso vai entrando em direção ao interior do continente. E aí isso é o antecedente histórico para a constituição desse troço que a gente chama de Brasil hoje em dia, né, o país, que foi constituído ao largo dessa história. Então, essa história, a história do desenvolvimento disso que a gente chama de Brasil, foi fortemente dependente do recurso sistemático ao regime escravista.
né, era compreendido por inúmeras figuras que estavam presentes aí, tanto figuras eclesiásticas, né, os jesuítas, enfim, os carmelitas, várias ordens aí eclesiásticas, também ordens de autoridade vinculadas à metrópole, né, a Portugal, ou vinculadas ao regime de governo colonial, ou figuras influentes aqui no terreno mesmo, né, senhores de engenho, etc., e comerciantes relevantes vindos de outras potências europeias, como ingleses, holandeses, ou dos entrepostos e dos governos locais, né, no continente africano. Enfim, várias fontes de autoridade tinham clareza de que a presença europeia no Brasil era visceralmente, fundamentalmente dependente da sustentação do escravismo sistêmico e da transplantação sistêmica de populações africanas para o continente americano. Então isso era uma coisa que estava muito clara, que sem o sequestro, né, e a deportação sistemática de africanos para o Brasil e a implantação deles em regimes de trabalho forçado, a ocupação do território pelos europeus seria impraticável. E isso era evidente para todos, o que significa que, não só por questões mercantis, mas por uma série de determinantes, né, fins sociais, estratégicos, bélicos, o Brasil foi fundamentalmente dependente do escravismo. E ao longo desse período vai se criando uma malha institucional, social, afetiva, política, econômica que monta em cima do recurso ao escravismo. Ao longo do século XIX, esse modelo está em crise desde o começo, tem um movimento crescente de abolição do recurso à escravidão legal em várias colônias, né, europeias aí através do globo. E no Brasil tem um avanço desse tipo de iniciativa, uma forte resistência, né, das elites donas do poder, mas tem um processo negociado de transição. E eu estou contando essa história toda, que a maioria de vocês já conhece, porque me parece evidente que esse processo de negociação que se deu ao longo do século XIX, em que tinha muita coisa acontecendo, a penetração da doutrina do racismo pseudocientífico no Brasil, o avanço de plantas com uma conotação industrial, seja no agrobusiness, né, da época, o plantio de cana, onde se substitui os engenhos movidos à tração de boi ou à tração humana por usinas, né, as usinas que tem aí até hoje, seja o avanço da cafeicultura num sistema de plantação com maior confiabilidade em relação a máquinas, né, o recurso ao maquinário, seja através de outras medidas, né, de transformação do campo e do regime de sociabilidade, tem uma transição que vai se dando ao longo do século XIX. E o ponto é que essa transição em relação ao regime escravista em direção a um novo modelo de sociabilidade que não poderia mais depender tão fundamentalmente do escravismo, essa transição ela envolveu uma negociação das tramas institucionais, administrativas, legais, bélicas, enfim, em todos os níveis, econômica. E essa transição ela deixa marcas para a consolidação do que a gente costuma chamar de Brasil moderno que vai surgindo ali a partir da proclamação da República e ao longo de todo o século XX, né? Então tem um legado histórico, tem um passivo histórico, que ele vai, em grande medida, sendo soterrado por mecanismos de ocultação do recurso sistemático à escravidão. Um ótimo exemplo, um exemplo que a Lilia Schwartz recorre com alguma frequência, que eu acho de fato muito elucidativo, que é o hino da Proclamação da República. Ele diz num dado momento, né, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Esse hino é de 1889. A abolição da escravidão legalizada, como eu disse, é de 1888. Então, um ano depois da abolição da escravidão, os artífices do imaginário nacional, então os ideólogos da nacionalidade brasileira, os dos neobrasileiros, né, diziam que, porra, nem posso acreditar que no passado a gente recorreu à escravidão, gente, como é que pode? Então tem um esforço de ocultação, e esse esforço chega às margens do ridículo, que é isso, um texto que faz questão de colocar dentro do texto que ele não acredita que tenha havido outrora escravidão nesse país.
Então é um esforço muito central na consolidação do imaginário nacional, né? E então o interesse da minha pesquisa é rastrear isso que eu estou chamando de legado psíquico. Então, através desse processo, que é o processo de constituição do Brasil moderno, tem entre as inúmeras forças em atuação ali, tem uma força que flui através desses acontecimentos, que é a superação da dependência do escravismo legalizado e a constituição de um regime de sociabilidade que possa virar as costas para o fato de que o escravismo foi tão central ao longo da história. Isso tem um interesse que é a manutenção da população negra numa situação de periferização de subcidadania. Então, o escravo, ao longo do período de escravidão legal, ele tinha um estatuto de cidadania muito complexo, né? Ele não era um cidadão exatamente. Ainda que ele tivesse presente no arcabouço legislativo, ele não era exatamente um cidadão. Com a transição para um período pós-abolição, tem um estatuto de cidadania que houve muito empenho social, institucional, do arcabouço do poder constituído, para que a população até então escrava não se tornasse da noite para o dia cidadã. Então, ainda que a lei estava lá, né, enfim, abolindo a escravidão, isso não fez com que essas pessoas tivessem condições de exercício de plena cidadania, porque houve um esforço ao longo de décadas de constituição de uma malha social que mantivesse a periferização dessas populações. Tá? Então, isso de um ponto de vista institucional, né, para manter a ênfase no institucional. A questão é que, para além disso, tem um trabalho afetivo, e essa é a contribuição que eu quero trazer com a minha pesquisa. Porque eu, como vocês sabem, né, tenho uma trajetória aí na psicologia e na psicanálise, e a ideia é que, para compreender a presença do racismo no nosso país e o papel do que a Cida Bento chama de pacto narcísico da branquitude para a manutenção da violência estrutural no nosso país portanto, a sustentação das desigualdades e das injustiças em escala sistêmica, tem uma contribuição possível dos saberes psi. Então, não é que eles explicam, eles certamente não explicam, porque tem outros fatores que têm que ser levados em conta, mas existe uma contribuição possível. E a pesquisa, então, que eu estou interessado em fazer, que eu estou fazendo, que eu já comecei, é sobre justamente, então, o legado psíquico do escravismo para a branquitude brasileira contemporânea. A pesquisa é sobre isso. Isso tem uma dimensão genealógica, né, como eu sinalizo, porque eu estou tentando ver como se constituíram as redes de força que levaram a isso. Genealógica aqui eu estou dizendo de inspiração Foucaultiana, né, eu não faço nenhuma questão de ser fiel, um adepto rigoroso do método genealógico, mas certamente é uma inspiração. E tem uma dimensão genealógica no sentido mais literal, no sentido desse recurso da burguesia, né, para constituir uma espécie de ascendência para si própria, que é a análise das histórias de famílias. Porque uma coisa que eu venho percebendo é que tem um elemento ideológico relevante para a constituição da branquitude, para que ela se desvencilhe da responsabilidade histórica quanto ao escravismo, que é o apagamento da pactuação das famílias brancas contemporâneas em relação ao escravismo. E aí isso passa por uma anedota específica que vale para inúmeras famílias brancas, potencialmente todas, e isso inclui a minha, que é a família que se reconhece descendente de imigrantes europeus que teriam vindo no afluxo, né, de milhões de pessoas que vieram da Europa para fazer a vida no Brasil, nas décadas aí de 1860 até 1930, principalmente 1870 até 1930. E aí as pessoas se reconhecem, portanto, descendentes de imigrantes, porque, bom, meu bisavô veio, meu tataravô veio, minha tataravó veio. Então, esses marcos que se coloca ali, né, normalmente, considerando 2024, 4 ou 5 gerações acima, né? E o ponto que eu demorei muito para perceber, mas que toca em várias famílias, inclusive a minha, é que, bom, uma pessoa tem pai e mãe biologicamente, né? Uma pessoa tem 4 avós, os pais do pai e os pais da mãe. A pessoa tem 8 bisavós, que são, né, enfim, os pais de cada uma dessas pessoas. A pessoa tem 16 tataravós. Me parece a extrema minoria de famílias que tem todos os bisavós ou tataravós vindos da Europa.
Que diferença isso faz? Isso significa que quando a pessoa se diz, eu sou descendente de italiano porque a minha bisavó veio da Itália num vapor, né? A sua bisavó. E os outros 7 estavam onde? Então é um detalhe, uma besteira, mas é uma besteira que pode ter um efeito social relevante, porque isso, adotado em massa, isso tem uma função ideológica, que é a desvinculação da branquitude brasileira contemporânea em relação à sua participação, à sua pactuação na implementação secular do escravismo no Brasil, né? Então esse é um ponto, e aí esse é mais um elemento da tal da genealogia, né? Então eu estou usando duas, né? A genealogia Foucaultiana e essa genealogia que é a história das famílias, né? E essas coisas confluem no sentido de uma tentativa de compreender qual é o legado psíquico do escravismo para a branquitude brasileira contemporânea. Tem uma ênfase em relação a São Paulo. Inicialmente eu achei que era sul e sudeste, porque é para onde vieram, né, as vagas de imigrantes europeus ali no final do 19. Mas eu tenho percebido que convém focar em São Paulo, que é onde eu consigo entender um pouco melhor a realidade. E tem um diálogo forte, aí todo mundo deve ter percebido, tem um diálogo forte com a compreensão do lastro histórico crítico do conceito da Cida Bento de Pacto Narcísico da Branquitude. Então esse é o arcabouço, esse é o pano de fundo da pesquisa que eu estou fazendo agora. E ela não vai redundar necessariamente numa tese, um pós-doutorado não tem necessidade de entregar uma tese, você entrega produtos que são frutos da pesquisa, que podem ser disciplinas de pós-graduação, podem ser artigos, podem ser atividades de extensão, podem ser quaisquer atividades que fazem parte do arcabouço das funções que são prerrogativa das universidades no Brasil, né? Então a ideia é que eu faça várias atividades que dialogam com esse tema e que trazem os frutos da pesquisa que eu estou fazendo. É isso, gente. Espero que tenha dado para acompanhar, espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, questão, comentário, crítica, como vocês sabem, o espaço é nosso aqui, então escrevam ali nos comentários, tá bom? E a gente se encontra em breve em mais uma Errância por aqui. Um abraço e até lá!